Alô, comunidade! Eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, que chega com as principais notícias do Brasil e do mundo sempre às 5 horas da tarde. Hoje, dia 6 de março de 2026, nós vamos para a nossa redação, onde está a Laura Cote com a atualização de notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Finalmente sextou depois dessa semana agitada, né? Mas hoje ainda tem muita coisa pra gente falar. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e também comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde para você que mora nesse país em que mais um ministro do STF é arrastado para o centro do escândalo do Banco Master. É muito grave o que veio à tona hoje. A acusação de que o ministro Alexandre de Moraes teria trocado mensagens com o banqueiro, criminoso, presidiário Vorcaro. Tudo isso veio à tona em mais uma reportagem de Malu Gaspar. O ICL cumpre a função de trazer o factual, cobrar o STF, mas há também um cheiro estranho no ar, um cheiro de uma operação pesada para transformar o STF no centro da questão, deixando de lado governadores envolvidos até o pescoço com o Vorcaro, como o Ibanez do Distrito Federal, como o Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Nós não vamos deixar que esses personagens se escondam nesse momento em que os holofotes das organizações Globo e de outros se voltam apenas para o Supremo Tribunal Federal. E tem um outro banqueiro aí, cujo nome está escondido, mas que aparece também nas conversas do Vorcaro. André Esteves. Vamos falar dele aqui também. Tudo isso sem deixar de trazer a informação gravíssima envolvendo Alexandre de Moraes. Mas vamos começar com o factual de Daniel Vorcaro na cadeia. Ele foi para uma outra cadeia. Um presídio federal agora. Está aí a manchete. André Mendonça autoriza a transferência de Vorcaro para presídio federal em Brasília. Agora há pouco o Vorcaro chegou a essa penitenciária. André Mendonça atendeu a um pedido feito pela Polícia Federal que disse que haveria risco à segurança pública com a manutenção de Vorcaro num presídio estadual, porque até então ele estava num presídio estadual aqui no interior paulista. Ou seja, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós estamos lidando com um criminoso perigoso que articulava um grupo para intimidar os seus adversários e que tinha até um agente que conseguia se infiltrar nos sistemas da Polícia e da Justiça Federal e que planejava ameaças e até violência física contra jornalistas e ex-funcionários. A gente já tem até foto do Vorcaro sem a cabeleira, assim que deu entrada no presídio. Esse é o banqueiro que virou presidiário. Está aí a foto de perfil, a foto de frente, Daniel Vorcaro, 1,90 m, banqueiro preso. É o que indica ali a ficha, aquela foto tradicional que qualquer cidadão preso tem que tirar quando entra no sistema prisional. Daniel Vorcaro, um presidiário sem a cabeleira e sem a pose de todo poderoso que pretendia corromper, atacar e ameaçar as pessoas Brasil afora. Bom, por incrível que pareça, o caso Master vai afundando cada vez mais gente na lama, e não só no mercado financeiro. Uma das figuras no holofote das acusações hoje é o ministro do STF, Alexandre de Moraes. As informações, como eu disse, são gravíssimas e vieram à tona ontem à noite e foram reforçadas hoje. 2 reportagens da jornalista Malu Gaspar. A manchete do ICL Notícias traz um resumo de tudo isso que foi divulgado. A manchete diz o seguinte: Vorcaro escreveu para Alexandre de Moraes horas antes da prisão, diz jornal. Qual jornal? O Globo. Qual jornalista? A Malu Gaspar. Vamos deixar a Laura trazer outras informações. Você que não acompanhou tão bem o caso, um resumo do que foi trazido à tona pelo jornal O Globo através da Malu Gaspar. Laura.
Sim, Rodrigo, segundo a coluna da Malu Gaspar, do jornal o Globo, o Daniel Worcaro teria entrado em contato com o ministro do Supremo no dia em que ele foi preso pela primeira vez. Segundo a reportagem, no dia 17 de novembro de 2025, o Worcaro enviou ao ministro Alexandre de Moraes a seguinte mensagem pelo WhatsApp: "Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter a notícia ou bloquear?" O Moraes teria respondido na sequência, mas o conteúdo das respostas dele não pôde ser recuperado. Isso porque o ministro teria enviado as mensagens de visualização única, que desaparecem logo depois de serem abertas. E procurado, o Moraes afirma que não recebeu as mensagens referidas na matéria e que trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o STF. Rodrigo. Essa mensagem, que teria sido enviada no final do dia 17 de novembro, naquela primeira prisão do Worcaro, lembram? Quando ele foi preso tentando voar para o exterior. A mensagem foi enviada no final da tarde para o Alexandre de Moraes. Isso tudo veio à tona numa reportagem ainda de ontem, do jornal O Globo, em que o Worcaro diz assim que, olha, você conseguiu bloquear, fiz uma correria aqui, conseguiu ter notícia ou bloquear? Bom, hoje a mesma jornalista publicou uma outra reportagem. E aí eu vou virar para cá para a gente poder colocar tudo aqui no telão, né? Na verdade, há registros, segundo a jornalista, de que os dois, Worcaro e Alexandre de Moraes, teriam conversado durante todo o dia. Então não foi só aquela mensagem do fim da tarde dizendo conseguiu bloquear. A apuração, né, aponta que Worcaro pedia ajuda ou prestava contas de tudo o que ia acontecendo, fazia isso nessa troca de mensagens com o ministro Alexandre de Moraes. A Laura explicou aqui que não há registro exatamente das mensagens. Por quê? Eram mensagens de visualização única. Então você manda a mensagem, a pessoa lê e aquilo é apagado do telefone, do celular. Então como é que se sabe que eles trocavam mensagens? Porque existe lá no chat entre o Worcaro e o Alexandre de Moraes, várias mensagens, todas apagadas, lidas e apagadas. E aí a coluna da Malu Gaspar fez aqui um quadro que ajuda a gente a entender de que maneira que o Worcaro produzia estas mensagens. Do lado de cá, você vê, ele escrevia tudo que ele ia mandar no bloco de notas do celular. Então ele ia escrevendo o texto aqui no bloco de notas, fazia aqui uma cópia, transformava isso numa foto, numa captura de tela, e enviava, você vê, olha, DV, né, Daniel Worcaro, e do outro lado, Alexandre de Moraes, como ele identificava o ministro do Supremo. Você tem o texto original escrito no bloco de notas e depois a troca de mensagens, mas com todas as mensagens apagadas. Então, a jornalista garante que o que foi escrito no bloco de notas foi enviado ao Alexandre de Moraes. Mas isso, ipsis literis, a gente não tem como saber. Isso é ela que está dizendo. E há indícios fortes, porque eles vão trocando mensagens e as mensagens estão apagadas no dia em que o Worcaro acabou preso a primeira vez. O que é estranho? Um ministro do Supremo trocando tanta mensagem com um banqueiro investigado. Isso já é estranhíssimo. Segundo, o que tinha de tão secreto aí que todas as mensagens tinham que ser apagadas? E terceiro, um ministro que, segundo a apuração, de um contrato envolvendo a mulher dele como advogada do Worcaro. Então, tudo isso é grave, somando tudo isso. Com a ressalva, digo aqui, mais uma vez, de que não temos exatamente o texto que foi enviado. Temos o texto original escrito no bloco de notas e depois as mensagens todas visualizadas e apagadas. Podemos botar aqui na tela esse texto que foi escrito no bloco de notas? Isso, né? Bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores e tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte, né? De outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada. Ou seja, ele estava sabendo já que viria coisa pesada contra ele. Isso é que é o Worcaro escrevendo para o interlocutor no dia em que ele seria preso a primeira vez. A turma do BRB me diz que está tendo um movimento de sacanagem e que a mesma jornalista de antes está fazendo perguntas lá. Se vazar algo será péssimo. Pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar.
A Malu Gaspar diz que isso aqui foi enviado para o Alexandre de Moraes, entre outras mensagens. Isso a gente não vê no telefone. É ela que diz. Então, é daí que vem a acusação. Repito, o que é estranho, né, é o ministro trocar mensagens. Ele nega, ele diz que essas mensagens nunca existiram. Então, o que era o Alexandre de Moraes escrito ali no telefone? Era uma outra pessoa que usava o nome de Alexandre de Moraes? O ministro tem que explicar melhor tudo isso. Tem que dar explicação para tudo isso que está sendo falado. O ministro Alexandre de Moraes negou que aquelas mensagens existam, mas depois que saiu a segunda reportagem com mais detalhes, até agora não se manifestou e já passa da hora do ministro Alexandre de Moraes dar um esclarecimento definitivo sobre esse caso. Mas eu queria chamar a atenção para um fato. A imprensa tradicional, os jornalistas, Globo, Folha, UOL e outros, dão destaque para muitas referências feitas pelo Vorcaro nas trocas de mensagem. Naquelas mensagens que ele trocava com a namorada, por exemplo. Ele cita, eu fui numa reunião com o Lula, foi ótima. Ou ele cita, o Bolsonaro é um idiota, é um beócio. Isso tudo ganha manchete. E é importante, porque está se referindo a dois dos personagens políticos mais importantes do país. Mas eu queria chamar a atenção, porque tem um personagem que aparece nas mensagens e que está sumido do noticiário. Eu estou falando do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. Por que ele é poupado? Se ele é citado tantas e tantas e tantas vezes nas mensagens, né, trocadas entre Vorcaro e a namorada dele. Eu queria destacar justamente essa aqui que está no nosso telão, né, que ele manda no dia 17 de novembro, o dia que ele foi preso. Supostamente essa aqui é uma das que ele mandou para o Alexandre de Moraes, segundo a matéria da Malu Gaspar. Tem a reprodução do texto, mas o personagem some. Olha o que ele escreve. Acho que pode inibir. Seria melhor na sexta, junto com os gringos e tal. Amanhã começam as batidas do Esteves. O que quer dizer isso? O Esteves é o André Esteves, dono do Banco BTG Pactual. O que são as batidas do André Esteves? O Vorcaro sabia que viria busca e apreensão contra ele e estava atribuindo busca e apreensão e até a prisão a uma operação do André Esteves. O Vorcaro atribui tudo o que está acontecendo com ele a uma guerra comercial promovida pelo André Esteves. E por que esse personagem não aparece no noticiário da grande mídia? Por quê? Que ele é protegido. Você pode dizer, não, mas Lula e Bolsonaro disputam a política, o poder. Gente, o André Esteves é um dos homens mais ricos do Brasil. Se num escândalo desse tamanho, aquele que foi parar na prisão atribui a guerra comercial a um outro banqueiro, esse outro banqueiro tem que ser citado, tem que ter reportagem sobre ele. Né? O Vorcaro acreditava que tudo que estava acontecendo era fruto desse conflito direto com o André Esteves. O nosso colega Kleber Lourenço fez uma reportagem. O ICL é dos poucos que traz à luz sobre esse personagem André Esteves. A gente tem trechos da matéria mostrando em que vários momentos o Vorcaro cita o André Esteves. Aqui, ó. 4 de abril de 2025, uma sequência de mensagens registra um relato de Vorcaro sobre encontro envolvendo André Esteves. A conversa ocorre por volta das 22h14. Você não acredita nas frases que eu ouvi hoje? O banqueiro Vorcaro afirma que Esteves teria feito declarações grandiosas. O André Esteves disse que ele é o maior banqueiro do mundo e ele era Deus que apareceu na nossa vida. O que estava dizendo o Vorcaro? Que o Esteves foi para cima dele e estava dizendo, me vende o Master. Eu estou aqui para salvar você, numa pressão. E ele estava contando isso para a namorada dele. Isso não é notícia, gente? Para mim é. Por que o André Esteves está sumido do noticiário? Tem mais um trecho aqui na reportagem de Kleber Lourenço recuperando nas mensagens esse personagem obscuro, esquecido, mas que tem muito poder. Mais poder do que o Vorcaro. Mais poder do que o Vorcaro. Ele conta aqui, ó, que ele teve que ir ao Banco Central, fui lá, porque o Banco Central pediu. Porque ele,
André Esteves, é ardiloso. E depois ele diz assim, ele, André Esteves, entra na mente dos caras do Bacen. É claro que isso aqui é o Vorcaro querendo se defender, querendo explicar o que está acontecendo e dizendo para a namorada, o André Esteves tem um poder excepcional dentro do Banco Central. É ele que está movendo para que haja intervenção no Banco Central. Eu não digo que o Vorcaro tenha razão nisso, mas que é estranho você colocar toda a luz no Vorcaro, no que ele diz sobre o Lula, sobre o Bolsonaro, e não coloca nenhuma luz em relação ao que ele diz sobre o André Esteves. A nossa equipe acabou de localizar mais um trecho em que o André Esteves é citado. Obrigado, Kleber Lourenço me mandou aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar. Olha aqui, ó, dia 19 de novembro de 24. O que diz o Vorcaro para Marta Graeff, que era a namorada dele? Esteves me deu uma espremida para ele ficar com o banco. Então, nós temos aí uma guerra entre dois banqueiros, o Vorcaro sai derrotado, e o André Esteves não tem que ser apurado o que ele aprontou aí nos bastidores, ele que arma encontros na Faria Lima para que os políticos digam quem é que vai ser eleito, quem é que não vai ser eleito, o André Esteves que conversava com o Campos Neto para sugerir taxa de juros no Brasil? Eu acho muito estranho. E por que isso é tão grave, gente? Porque existe um bastidor correndo na política em Brasília de que os vazamentos todos que estão rolando seriam fruto de uma operação conduzida pelo André Esteves. Ah, mas a jornalista então está vazando material que o André Esteves obteve para ferrar com o Vorcaro? E para ferrar com Alexandre de Moraes? Não sei. Se fez isso também, a jornalista não tem a obrigação de perguntar como é que o senhor obteve esse material. Mas que é estranho você dar as matérias, lançar luz sobre um monte de coisa e deixar o André Esteves escondidinho no canto? André Esteves não é um Zé Mané. É um dos homens mais poderosos do Brasil e esse nome tem que estar exposto na hora de se falar sobre um escândalo tão grave. Alexandre de Moraes tem que se explicar sim, mas a gente não pode deixar de notar que existem movimentos estranhos ocorrendo nos bastidores da política e das disputas financeiras no Brasil. Bom, em resposta a esses vazamentos todos, a defesa de Daniel Vorcaro se pronunciou. Laura Couto tem a fala da defesa de Vorcaro. A defesa do Daniel Vorcaro pediu ao STF a abertura de um inquérito para investigar a origem dos vazamentos de mensagens entre Vorcaro e autoridades dos três poderes, como o ministro Alexandre de Moraes. Em nota, a defesa sustenta que as conversas extraídas do celular do banqueiro e que passaram a circular na imprensa podem ter sido editadas ou divulgadas fora do contexto, o que pode comprometer a compreensão dos fatos. Os advogados também pedem que a PF apresente uma lista de todas as pessoas que tiveram acesso aos dados armazenados nos celulares apreendidos, para assim identificar quem pode ter vazado todo esse material sigiloso. Rodrigo. A investigação que está para ser feita também. Repito, jornalista trabalha com informação. Não pode pagar, não pode corromper ninguém para obter informação. Mas se a informação chega, mesmo que tenha sido obtida por alguém que tem interesses nos negócios e tal, tudo bem você publicar, é de interesse público. Só acho que tem que publicar todos os lados, não só um. É isso que está me chamando a atenção. Bom, nesse furacão de acusações, é necessário a gente tomar cuidado, então, com narrativas únicas e com vazamentos seletivos. Em entrevista à CNN, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas, disse que vê paralelos entre o vazamento ou os vazamentos que estão ocorrendo agora e aqueles ocorridos durante a Lava Jato. Vamos ver o que disse o Marco Aurélio, importante advogado, nesta entrevista. Não houve nada mais grave do que a Lava Jato, mas os vazamentos seletivos lembram aquela operação. Tenho a pior das impressões sobre o Vorcaro. Ele está dizendo a mesma coisa que nós aqui. Tenho a pior das impressões sobre o Vorcaro, mas a exposição midiática desnecessária da privacidade dele é a espetacularização da justiça penal. É um método de destruir aquele que é investigado. O advogado constitucionalista Pedro Serrano também comentou o caso e apontou um outro fato muito grave. Ele afirmou que a imprensa não tem culpa, faz o seu papel, mas os vazamentos, até de diálogos íntimos
do Vorcaro com a namorada são uma tragédia. Diz o Pedro Serrano, liquidam a investigação, que precisa ser sigilosa para ter eficácia. E eu diria mais, exposição de diálogos íntimos de uma pessoa que não era investigada. A namorada do Vorcaro não é investigada e foi exposta por quem vazou as informações para massacrar o Vorcaro e aqueles que o envolvem. Por isso que a gente fica pensando, a quem interessa isso? A quem interessa esse vazamento? Ainda que Vorcaro tivesse uma estrutura bandida e ainda que o ministro Alexandre de Moraes tenha que explicar, trocava mensagens com o Vorcaro e por que a mulher dele tem o contrato lá com o Vorcaro. Isso tudo tem que ser explicado. Mas que tem um cheiro estranho no ar, tem nesta operação. Outra apuração da nossa equipe. Quase R$1 bilhão em viagens de luxo. Essa apuração do nosso colega William De Luca. Ele foi lá, no detalhe, nas informações, e descobriu que entre 2021 e 2024, Daniel Vorcaro desembolsou cerca de R$845 milhões em roteiros internacionais que incluíam hospedagens luxuosas, restaurantes exclusivos, experiências turísticas de alto padrão ao redor do mundo. E por que isso tem importância? Porque isso pode ter envolvido autoridades. Usou isso tudo para corromper autoridades? É o que nós queremos saber. Laura tem outras informações sobre isso. Rodrigo, o ICL Notícias obteve uma troca de e-mail entre Vorcaro e empresas especializadas em viagens sofisticadas que organizavam os detalhes para o banqueiro e também para os convidados dele. E segundo a apuração do William De Luca, os documentos apontam dezenas de viagens para mais de 20 destinos internacionais, como estações de esqui nos Estados Unidos e na França, ilhas do Mediterrâneo, resorts caribenhos e centros financeiros globais. É muita farra e muito dinheiro. E entre os gastos também estão reservas de hotéis 5 estrelas, jantares em locais frequentados por celebridades e também aluguéis de iates e estadias em ilhas privadas. A viagem individual mais cara identificada nos documentos aconteceu em janeiro de 2023, com destino ao arquipélago de Exuma, que fica nas Bahamas. E segundo esses e-mails analisados pelo ICL Notícias, as despesas associadas a essa viagem somam cerca de R$67 milhões, Rodrigo. É isso. O Vorcaro também gastava muito em festas milionárias, inclusive aqui no Brasil. Mas tem o registro de uma festa que aconteceu na Sicília, com estrelas da música internacional como Coldplay, Andrea Bocelli e o cantor Seal. Os convidados ficaram hospedados em hotéis de luxo e nessa produção, nessa festa lá na Sicília, o banqueiro teria desembolsado $40 milhões, o equivalente a R$200 milhões. Convido você a entrar no iclnoticias.com.br e ver a reportagem que acabou de subir, a apuração do nosso colega do N1 e do Rolê, o William De Luca, está lá no nosso site de notícias. Tem todos os detalhes lá. A fraude do Banco Master já atingiu os fundos de previdência dos estados do Rio, do Amapá, do Distrito Federal, como a gente falou aqui. Então, de novo, cadê o Cláudio Castro nas manchetes? Cadê o Ibanez, o Quiabo? Ibanez Quiabo Rocha, que escorrega de todas as investigações. Bom, e o Amapá também. Mas agora o novo escândalo atingiu o estado do Amazonas, mais especificamente o Amazonprev, responsável pela gestão do sistema previdenciário dos funcionários do estado. Laura, de novo, dinheiro dos funcionários, né? Sendo usado para esse acerto indevido com o Vorcaro. Rodrigo, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Cine Consenso para apurar possíveis irregularidades na gestão de recursos do regime próprio de previdência social do estado do Amazonas. E segundo os investigadores, o Amazonprev, que é essa instituição responsável pela gestão do sistema previdenciário, aplicou cerca de R$390 milhões em letras financeiras divididas entre o Banco Master e outras 2 instituições suspeitas, cujos nomes não foram divulgados. E os aportes teriam acontecido entre junho e setembro de 2024. Os agentes cumpriram 7 mandados de busca e apreensão e a Justiça também determinou o afastamento de alguns servidores públicos das funções. Em novembro do ano passado, vale lembrar, o Ministério da Previdência já tinha divulgado o Amazonprev, que o Amazonprev investiu R$50 milhões em letras financeiras do Banco Master. Rodrigo. Laura, no total, somando todos os fundos de previdência aí dos estados e dos municípios que tinham relações com o Master, quase R$2 bilhões foram investidos em letras, em títulos podres do Banco Master. O prejuízo vai ficar para os funcionários públicos ou para os cofres públicos que vão cobrir esse rombo
deixado e tem que ser responsabilizados esses governadores que permitiram que isso acontecesse. Repito, Ibanez, Cláudio Castro não podem passar ilesos e toda a luz agora voltada para o Alexandre de Moraes e para o STF, não. O escândalo é um escândalo financeiro. Ibanez, Cláudio Castro, né? Essa turma toda. E também, André Esteves, qual é o papel dele nesse rolo todo? Tem que colocar luz em todos esses personagens. Bom, a defesa de Luiz Felipe Mourão, mais conhecido como Sicário, informou que o estado de saúde dele segue muito grave. Aliás, chegou a ser anunciado que ele tinha morrido, né? Os advogados, entretanto, negaram a abertura de protocolo de morte encefálica, que chegou a ser anunciada na quarta-feira. Afirmaram que o quadro não é irreversível, apesar de ser gravíssimo. Ele está internado no Hospital João 23, em Belo Horizonte. Ele era o coordenador daquele grupo do Vorcaro, que foi aí descoberto, em que eles articulavam intimidação, agressão, corrupção, e ele era o operador desse grupo. Quando foi preso, teria tentado se suicidar, é o que diz a Polícia Federal. O quadro permanece grave, monitoramento no CTI, mas não houve nenhuma evolução, ele não melhorou, também não piorou. Sicário foi preso nessa operação que investiga esse grupo de WhatsApp aí usado pelo Daniel Vorcaro. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, abriu um inquérito para analisar as imagens no local onde o sicário estava detido. A Polícia Federal de Belo Horizonte tem que dar explicações sobre o que aconteceu. Pessoal, queria chamar a atenção aqui para algo que está passando de novo, quase batido. O coordenador da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, deu uma entrevista hoje em que ele está anunciando o seguinte: se o Flávio ganhar, vamos ferrar de novo trabalhador e aposentado. Vamos fazer novas reformas da Previdência e vamos tirar direito trabalhista. Ele está anunciando. Por que ele tem tanta confiança em anunciar? Porque esse anúncio não é para o povo, é para os empresários, é para a turma do capital, avisar assim: venham com a gente, nós vamos tirar direito trabalhista, tirar direito previdenciário, fiquem com o Flávio Bolsonaro que vocês vão estar felizes. Só que isso é gravíssimo. Ele está avisando. Isso tem que circular entre os trabalhadores brasileiros. Vamos ver o que disse, tem um trecho aqui do que disse Rogério Marinho, que foi ministro do Jair e é o coordenador do Flávio Bolsonaro. Só posso dizer que a gente vai ter que revisitar a Previdência. Que medo dessa gente! A reforma trabalhista também tem que ser revisitada. A reforma de 2017 foi mitigada. Ao mesmo tempo, ela precisa ser atualizada pelas novas formas de trabalho que estão crescendo. O modelo está estourando. Eles querem acabar com o que sobrou ainda. Isso é que nós temos que contar para as pessoas. Ele está dizendo com todas as letras, repito. Por quê? Porque essa mensagem ele está dando não para o povo que vai votar, está dando para os empresários, para os donos do capital, para o pessoal do mercado financeiro. Contando que até chegar outubro, o povão já esqueceu, mas os empresários não. E aí vão botar dinheiro e dar apoio para o Flávio Bolsonaro acabar de enterrar os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários no Brasil. Lembrando que uma das pessoas que o Flávio está sondando é o antigo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que está também envolvido no caso Master. Então olha o perigo que nós estamos correndo, gente, enquanto fazem essa fumaça e transformam o caso Master num caso contra o STF apenas, os caras aí do Flávio estão tentando passar o rodo, tirar direito trabalhista e ferrar com o trabalhador. É muito grave. Eu queria dar uma última nota aqui do noticiário internacional antes da gente encerrar. As Forças Armadas dos Estados Unidos teriam sido as responsáveis por aquele ataque bárbaro contra uma escola no Irã. Nos primeiros dias da guerra, você lembra, né? Morreram mais de 150 meninas, alunas dessa escola. A informação foi revelada pela agência Reuters a partir de conclusões preliminares de investigadores militares dos Estados Unidos. Mas eles não têm mísseis supercontrolados para atingir a casa do Khamenei? E aí mandam um míssil, estão dizendo que vão salvar as mulheres da opressão no Irã e matam 150 mulheres, meninas estudantes, num dos primeiros dias da guerra. A investigação ainda não foi concluída, mas na ONU o caso é tratado como um possível crime de guerra. O Trump pode sair dessa como um criminoso de guerra. Laura Couto, obrigado mais uma vez. Sextou, obrigado pela parceria aqui essa semana toda no ICL Urgente. Valeu, Rodrigo. Bom fim de semana para você e toda a nossa audiência. Até segunda. Bom fim de semana, Laura. Vale dizer aqui, você que acompanha o ICL todos os dias, a gente lançou a primeira inteligência artificial, né? O Oráculo. E você, que já é assinante, tem acesso ao Oráculo. Não sei se você já percebeu, pode ir lá na área de membros no ICL
e fazer a pergunta que quiser, a pesquisa que quiser. O Oráculo te dá acesso a todo o manancial de palestras, informações que estão ali no ICL. Se você não assina ainda o ICL, não é membro da comunidade, é a chance de virar membro para você ter acesso ao Oráculo, ter acesso a 300 cursos e ganhar 300 também. Se você assinar hoje, você ganha o livro do Eduardo Moreira, é só um jogo. Você ganha Realismo Capitalista de Mark Fisher, o pessoal manda para sua casa. E um baralho do conhecimento, uma homenagem aos professores do ICL. Como é que você faz isso? Você digita o que está aqui na tela, ó, agora, ó, iclurgente.com.br. Aí vai aparecer um campo, você pode ali colocar os seus dados e assinar e ter acesso ao Oráculo, ganhar esses presentes e a todo o conteúdo do ICL. Pessoal, vem aí o N2 com mais atualização de notícias. O ICL Urgente volta na segunda-feira. Valeu, até lá. As IAs genéricas aprenderam com a internet, e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O Oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade. O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM Torres de ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para explodir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo, nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.